Boa noite, a paz do Senhor, paz de Deus seja contigo, que a grande e poderosa paz esteja com todos vocês, amém? Amém. Pode deixar esse microfone mesmo? Pegando o gancho da Jace, se você tem falta de sabedoria, Tiago 1:8 e 9, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não lance em rosto, certo? Se tem um pedido que você deve fazer constantemente, peça sabedoria ao Senhor. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Jeremias, capítulo 18, a partir do verso 1. Jeremias 18, verso 1, diz assim: Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: Ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês, como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Se em algum momento eu decretar que uma nação ou um reino seja arrancado, despedaçado e arruinado, e se essa nação que eu advertir converter-se da sua perversidade, então eu me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. E se noutra ocasião eu decretar que uma nação ou um reino seja edificado e plantado, e se ele fizer o que eu reprovo e não me obedecer, então me arrependerei do bem que eu pretendia fazer a favor dele. Vou parar aqui. Eu vou pegar o gancho da palavra que o Ronaldo trouxe sobre a casa do oleiro, falando sobre relacionamentos. E uma coisa que eu quero enfatizar aqui é a roda. Você lembra que o Ronaldo disse que o oleiro é o Senhor, certo? Que o vaso somos nós e a roda é o tempo. Ela gravou, muito bom. Eu quero falar sobre isso. Tem uma música antiga que diz que nós quebra minha vida e faz eu de novo. Eu quero ser. Quem lembra? Eu quero ser um vaso novo. Só que a gente canta sem entender esse negócio. Quando você canta uma coisa, você tem que prestar atenção no que você está cantando, porque ali você está decretando sobre a sua vida, você está fazendo uma oração, ou você está fazendo uma adoração, e você está chamando a realidade, aquilo que você está cantando ali. E aqui o oleiro, que é o Senhor, ele nos toma nas mãos como um vaso de barro, e ele vai nos moldando segundo a vontade dele. Amém? E eu quero que você preste atenção numa coisa. Essa roda, que é o tempo que o Senhor está movendo, fala de aceleração ou de parada. No tempo que pode ser acelerado. Como isso? Eu quero falar sobre isso um pouquinho. Falando de famílias. Queridos, quantas famílias nós vemos com problemas que aconteceram durante esse tempo de crise, com problemas que já vinham sendo carregados antes, e pessoas que antes eram estáveis, antes eram cheios de vida na presença do Senhor, de repente foram parando, enquanto outros avançaram e atravessaram a frente daquele que ia tão bem. Ele estava caminhando tão bem e de repente foi parando.
Eu tenho ouvido muito mulheres que vêm para a igreja e o marido não está na igreja. E quando a gente entra num período de aconselhamento, normalmente eu ouço algumas falando assim: ah, mas por que só eu que tenho que lutar pelo casamento? Quando o casal é da igreja ainda e estão em crise, a fala é: mas por que eu que só tenho que lutar pelo meu casamento? E pasmem, não só mulheres têm falado isso, mas homens têm falado: por que eu tenho que fazer isso sozinho? Eu tenho que primeiro ver alguma mudança na outra pessoa. Eu tenho que ver alguma mudança em outro. Por que eu que tenho que lutar? Por que eu que tenho que fazer? Nós somos como vaso na mão do oleiro. E se você não se levantar pela sua casa e você não pelejar por ela, e a outra pessoa também não o fizer, para onde você acha que vai? Onde você acha que vai parar? Você acha que você vai continuar caminhando sem ver uma restauração, sem ver um movimento na vida da outra pessoa, das outras pessoas da família, e você vai cruzar os braços e parar e nada vai acontecer? Vai todo mundo para o buraco. Eu vou contar um pouquinho da minha experiência. Quando eu me converti, o Ronaldo sempre fala, ele não era cristão, eu já era cristã, e eu fui aconselhada a ir para uma igreja em que nós dois cultivássemos a amizade juntas. Eu achei um conselho super sábio, até descobri agora há poucos dias, depois de 38 anos, que foi estupidez. Por quê? Porque eu estava, muito embora tenha me casado com um homem que não era cristão, eu estava indo bem na igreja. O que eu devia fazer é trazer junto. O que eu fiz foi retroceder. E aí, o Ronaldo, naquela época, cada 2 anos, ele perdia o pique numa igreja. Então a gente ficava, era cíclico. A cada 2 anos a gente mudava de igreja. Passamos 2 anos fora de igreja. A cada 2 anos a gente procurava uma nova igreja. Quando eu percebi, o meu filho mais velho tinha 10 anos e eu falei: se eu continuar assim, meus filhos vão crescer longe da igreja, longe da comunhão de outros meninos da mesma idade que eles na igreja. Se eu continuar nesse ciclo aí, eu vou continuar até ver os meus filhos desviados do caminho do Senhor. E aí eu tomei uma decisão: não, agora chega. Sabe quando você fala agora chega? Tem que ter um agora chega na tua vida. Tem que ser um basta na tua vida, em que você fala: não vou continuar dessa forma. E aí, na época eu fui para a Igreja da Graça com os meus filhos, e aí ele endoidou. Aí meu marido ficou doido de raiva, porque ele não tinha nada contra a igreja, mas foi a decisão que foi tomada ali, que agora agora eu vou. Tinha 10 anos o Nado tinha 10 anos de idade. Depois de 10 anos perambulando pelas igrejas, eu falei: agora chega, agora eu vou ficar. Fui nessa igreja que um dia a pastora levantou um pedido falando, quem quer ser obreiro? Todos nós, eu e os 3 meninos, nos levantamos como obreiros. O Pablo tinha 9 anos na época. E aí nós começamos a caminhada. Não, o Pablo era mais novo, porque o Nado tinha 10. E aí todos nós nos tornamos obreiros da igreja. Ele ficou muito bravo. Aí ele ficou mal, ficou bravo mesmo. Mas a pastora foi instruindo e eu fui seguindo os conselhos da pastora. E aí ele veio, começou a vir, fica lá no poste. Ele falou: a pastora falou, ele estava lá no poste escondido hoje. Aí no outro domingo ele chegou mais para a porta da igreja. Ela foi muito sábia e convidou ele para fazer um trabalho que ele sabia fazer na igreja. E aí está aí o Ronaldo hoje, que é pastor. Amém? Só que nesse período de 10 anos que eu fiquei circulando para lá e para cá, queridos, o que eu fiz de campanha para conversão dele, para transformação da nossa vida, porque eu também não era fácil, eu era cristã, mas eu era terrível, eu precisava de tratamento, eu precisava de cura, eu precisava de instrução. Mas o que eu fiz de campanha
em igreja, você não tem noção. O que eu estudei em livros, o que eu comprava de livros na igreja para ler, e lia um depois do outro, o que eu orava, o que eu intercedia, e vai mais outra campanha, e dá-lhe outra campanha, e mais outra campanha, e eu falei assim, olha, se eu tivesse ficado esperando que ele tinha que orar por mim, até hoje nós estaríamos no mundo. E o que eu quero dizer com esse negócio da roda é que o oleiro vai movendo a roda, mas você pode acelerar a roda. Como? Como você acelera a roda, queridos? Como você acelera a roda? Como você pode fazer esse movimento de Deus ser acelerado na sua vida e você entrar para o novo de Deus, para você entrar para aquilo que você tem sonhado, o desejo do coração de Deus para a sua família, para a sua casa, para a sua vida, para o seu ministério, para os seus relacionamentos? Como você acelera este processo? Queridos, foi com muita oração, fazendo muita campanha de oração, estudando muito, ouvindo muita ministração, me entregando muito na presença do Senhor. Você acelera através das disciplinas espirituais, através dos jejuns, através da oração, através do estudo da palavra, lendo livros que dizem respeito a isso, sendo transformado isso. E uma palavra que nós temos ouvido constantemente: quando eu mudo, tudo muda. Não era o Ronaldo que precisava ser mudado, eu precisava ser mudada. E eu corri atrás. Eu pus força no machado. Eu acelerei o processo. Porque eu poderia estar esperando, como eu ouvi quando eu me casei. Eu ouvi um testemunho de um homem na igreja em que eu era. Ele falou assim: queridos, a minha esposa orou por mim 20 anos. Ela orou pela minha conversão 20 anos. E eu me converti na beira do caixão dela. Eu falei: misericórdia, meu Deus, eu não quero que meu marido se converta na beira do meu caixão. E aí eu corri, eu falei: se eu continuar nessa lentidão, meu marido vai se converter sim, na beira do meu caixão. Talvez os seus filhos vão se converter na beira do seu caixão, porque você não põe força no machado, porque você não acelera o processo, você não acelera a roda de Deus. E eu quero que você entenda que nessa aceleração da roda de Deus, o vaso vai começar. O vaso é você. Quem é o vaso? Diga: o vaso sou eu. E o vaso vai começar a ser moldado na mão do Senhor. E muitas vezes ele pode ser quebrado. Deus quebra o vaso para fazer de novo. Pensa comigo. Quem já quebrou um ossinho aqui? Já quebrei meu braço 3 vezes. O negócio é tenso, dói. Quebrar um osso dói. Agora pensa em Deus quebrando tua vida. Quando Deus vem de verdade na tua vida, quando você faz aquela separação entre eu ter me convertido e vou levando a minha vida, e aqui eu quero levar Deus a sério, e você começa a acelerar o processo, Deus vai quebrar você. Mas Ele sabe como quebrar. E aí Ele pega o vaso e começa a moldar de novo. Como o Ronaldo falou, conforme ele vai moldando, a roda vai girando e o vaso vai sendo moldado. Aquelas escórias, aquelas sujeiras, aquelas coisas inúteis que tem em volta do vaso, tem que ser removidas. A impaciência, o nervosismo, as palavras ásperas, a preguiça, aquelas coisas que não cabem mais na nova vida, um temperamento indomável, uma falta de compromisso com Deus, tudo isso vai tendo que ser removido. Você está na mão do oleiro, e ele fala assim: eu sou oleiro. Você não acha? Será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? E ele fala o seguinte: olha, se em algum momento eu decretar que uma nação ou um reino seja arrancado, despedaçado e arruinado, vamos tirar, não falar em reino ou nação, falar em pessoa. Às vezes Deus olha para uma pessoa e a pessoa está indo bem, e essa pessoa vai ser usada na mão do Senhor. Mas em determinado momento essa pessoa se perverte, essa pessoa se distancia, não quer mais. O Senhor muda aquela situação. E aquela pessoa que ia toda torta, toda errada, toda estrupiada,
aquele filho que era drogado, que era viciado, que mentia, que roubava, que manipulava. E o Senhor olha para ele, vê o coração, tem alguém orando por ele, tem alguém orando por ele. O Senhor entra em ação e começa uma obra na mão daquela pessoa, na vida daquela pessoa. Só que você precisa acelerar o processo. Através do quê? Através das suas disciplinas espirituais. E quando fala de disciplina, parece que é algo que eu preciso adquirir. Pensa comigo. Disciplina fala de exercício. Uma pessoa que faz exercícios na academia, ela tem que ter uma disciplina. O que aquela pessoa na academia quer? Normalmente ela quer uma saúde melhor. E normalmente ela quer músculos. Ela vai adquirir músculos novos? Não, são os músculos que já estavam lá, que vão ser exercitados até a pessoa ficar bombada. Espiritualmente você já tem a disciplina. O que você precisa agora exercitar é essa disciplina. Orar mais, estudar mais a palavra, estudar tudo que diz respeito àquilo que você precisa nesse relacionamento. O que é que você precisa nos relacionamentos? Vou trocar, Jússi. O que é que você precisa? Como eu falei lá atrás, se eu tivesse ficado naquele processo lento, deixa a vida me levar, a vida leva eu, ele é assim mesmo, eu sou crente. Eu conheci muitas mulheres assim, conheci muitas mulheres que eram cristãs e os maridos não eram, e elas continuam lá até hoje. Talvez o marido se converta na beira do caixão dela, talvez. Filhos de pais cristãos, tem um ministério chamado Pais de Joelhos, Filhos de Pé. Nós precisamos acelerar o processo nesse tempo que é mau. Os dias são maus, os tempos são maus, e os nossos filhos não podem ser deixados à solta por aí. Às vezes você vê tudo errado no meio da sua casa, no meio da sua família. Está indo tudo errado, parece que perdeu tudo, parece que nada vai mais dar certo. Porque quando vai dar tudo certo, quando está indo tudo bem, você, não preciso disso. Mas você lembra, quando as coisas começam a dar errado, quando as coisas começam a não acontecer do jeito que a Bíblia diz que era para ter acontecido, quando começa a não andar daquele jeito, você lembra, eu estou na mão do oleiro, eu vou acelerar a roda, eu vou acelerar o processo, e eu não vou esperar as coisas ficarem ruins. Eu vou interceder o tempo todo, eu vou orar o tempo todo, eu vou jejuar o tempo todo, eu vou buscar Deus o tempo todo, eu vou me fortalecer o tempo todo no Senhor. E quando nós chegamos num dia aqui como na Terça on Fire, querido, por favor, não fica de bobeira. Oh, aleluia. Glória. Oh, aleluia. Põe força no machado. Acelera essa roda. Ora de verdade. Jejua de verdade. Lê a Bíblia de verdade. Estuda de verdade. Se consagra ao Senhor de verdade. Coloca o nome lá dos teus filhos. Coloca o nome lá do teu marido. Põe a mão na cabeça da tua esposa. Ora por ela. Tira o diabo. Porque o diabo não está de brincadeira. Nós podemos ir com lentidão na roda. Glória a Deus. Estou sentindo um manto aqui neste lugar. Mas o diabo não brinca. Ele tem o olho na nossa casa. E nós devemos estar atentos. Nós devemos ter as disciplinas espirituais. E esse negócio da roda que estava aqui, o Senhor movendo, girando a roda, e o vaso na mão do oleiro, uma hora ele quebra tudo e fala, está errado, vou fazer tudo de novo. O Senhor pode quebrar. Eu confio que o Senhor sabe o que está fazendo. O Senhor não vai me despedaçar. E nas disciplinas espirituais, algo que eu quero que você entenda é que quando você vem adorar o Senhor aqui, é quando tudo está errado. Isso é sacrifício de louvor. Querido, quando tudo vai bem, é fácil contar, faz algo novo, está muito bom. Eu
te adoro, Senhor, te amo, Senhor. Agora, quando a única coisa que você queria era chorar, a única coisa que você queria era enfiar a cabeça na terra, a única coisa que você queria era desaparecer, e você veio te adorar, Senhor, porque ande como andar, custe o que custar. O Senhor é Deus, o Senhor prometeu, o Senhor faz, o Senhor está cuidando, e Deus fala assim: eu não vou te soltar. São sacrifícios de louvor, disciplinas espirituais. E esse negócio da roda é tão sério, que o Bruno trouxe a palavra no domingo falando sobre a perseguição dos egípcios. Êxodo capítulo 14, no verso 25, diz o seguinte: é quando o povo de Israel está atravessando o mar. Lembra que o Bruno pregou? O povo de Israel está atravessando o mar está aberto. Os egípcios, o exército egípcio vem atrás. Olha o que diz aqui: ele travou as rodas dos carros, dificultando sua condução. Fujamos daqui para longe do povo de Israel, gritaram os egípcios. O Senhor está lutando por eles e contra o Egito. Beleza. Quero que você pense comigo aqui. Vem cá. Vem combinar comigo. Pense em tudo que Deus já tinha feito. Veio gafanhoto. Nuvem de gafanhoto encheu a terra. Rã. Quem é que tem problema com rã? Imagina 10 rãs na tua cama na hora de você dormir. E você tem que tirar elas de lá. Você joga elas para o chão. Você vai deitar, elas vão pular no teu rosto, porque está infestado de rã. O que mais que teve de praga no Egito, gente? Piolho. Você já teve um piolho na tua cabeça? Mas era uma infestação, era praga. Pense em outra coisa. Gafanhoto, você tem pavor a gafanhoto. Hoje um gafanhoto estava me perseguindo lá em casa. Um gafanhoto. Agora pensa, aquele gafanhoto, falei, tal, dá um jeito, porque ele quer eu. Esse gafanhoto. Agora pensa uma nuvem de gafanhoto. Quem mataria um rato de boa? Eu não tenho medo, mas eu não mato. Agora pensa o chão pretinho se movimentando de ratos. A água vira sangue. Vai lá, não tinha torneira, mas imagina que você está abrindo a sua torneira, cai, não é uma água avermelhada, é sangue. Vão tomar banho, liga o chuveiro, sangue. Você já sentiu o cheiro de sangue? Agora vem a última de todas, a morte dos primogênitos. Todos os primogênitos, animais, dos criados, de todos do Egito morreram. Eles vão, tá, agora pode ir, vão embora todo mundo. Eles vão, gente, eles veem o mar vermelho se abrindo. Eles vêm do jeito que o Bruno contou. Eu entrei na história, eu falei assim, nunca pensei que o vento tinha vindo contra. O vento veio contra. Eles viram, os egípcios viram. O mar abriu. O povo de Israel estava caminhando em terra seca, mas atrás deles, eles estavam atolando na lama. Estão entendendo como é tenso o negócio aqui? Agora eles dizem assim: fujamos daqui para longe do povo de Israel, gritaram os egípcios. O Senhor está lutando por eles e contra o Egito. Só agora eles descobrem que o Senhor estava lutando contra eles. Por quê? Porque o Senhor travou as rodas dos carros. Só isso. Primeiro teve morte de primogênito, teve infestação de rato, piolho, mas agora Deus vem e trava as rodas. Agora eles percebem, Deus está contra a gente. Por quê? Porque os egípcios eram avançadíssimos na cultura. Avançadíssimos na cultura. Eles entendiam o mistério da roda. Quando eles veem que travou,
Agora a gente sabe que Deus está contra a gente. Agora! Foi por quê? Não é por causa da morte dos primogênitos, não é por causa é por causa das rodas. E eu e você temos autoridade e poder para acelerar a roda na nossa família, na nossa igreja, no nosso trabalho, em tudo. Qual a diferença de poder e autoridade? Lá em Lucas 10, 19, o Senhor fala assim: eis aí vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Não fala poder. Você sabia que o diabo tem poder? Mas ele não tem autoridade. Jesus falou: foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Qual que é a diferença? Beleza. Pensa num cara musculoso, troncudo. Pensa o Vin Diesel. Quem? The Rock. Prefiro The Rock no lugar do Vin Diesel. O cara é monstro. Ele não era, ele ficou, porque ele tinha músculo e ele acelerou a roda daqueles músculos. Então pensa num cara, Vin Diesel, The Rock. Eu posso fazer um exame? Bruno, vem cá você e o Vitor. Vamos fazer um teatrinho aqui. O Bruno vai ser o The Rock. Tá bom? O Bruno vai ser o The Rock. E o policial fugiu. O policial fugiu. Vem cá. Então eu vou usar Vem cá, Jússi. Eu vou usar o Jússi. Jússi é bombadinho. Para a altura dele. Se ele fosse bombado do seu tamanho, ia ficar feio. Não, é melhor. Olha aqui, vamos lá. Esse aqui é o The Rock. Tem poder. Pensa no The Rock. Não, Jússi, você não é. Você é minguadinho. Fala assim: não, eu sou minguadinho. Só que o Jússi é um policial. Policial. Rodoviário. Pensa, ele é um policial. Esse aqui você vai dar uma carteirada no Bruno. Lá vem o The Rock. E ele fala: para já, em nome da lei. Não, sem arma. Você não precisa de arma. Você entende? Você não precisa de arma. Só o fato dele ser policial. Vai. Ele vai continuar? Ele podia jogar o policial no chão, passar por cima dele e ir embora. Só tem um problema. Ele tem autoridade. E ele tem poder. Ele tem poder, mas ele tem autoridade. Quem manda mais? Quem tem autoridade. Yes! Obrigada. Obrigada. Obrigada, autoridade. Você entendeu? Nós temos autoridade no nome de Jesus para pôr aceleração na roda. E o inimigo, quando descobrir que as rodas deles foram travadas, eles vão dizer: ih, acabou o nosso tempo. O que você tem que fazer lá na sua família? O que você tem que fazer lá por aquelas pessoas da sua casa? O que você tem que fazer lá pelos seus relacionamentos? O que você tem que fazer? Você tem autoridade. A outra pessoa não sabe, mas você sabe. Então você vai pôr aceleração. Como? Como que eu acelero as rodas do oleiro? Como, queridos? Disciplina espiritual, orando, jejuando, estudando, meditando na palavra. E eu não mais vou vir numa terça on fire. Nunca mais eu vou vir numa terça on fire para ficar de bobeira. Oh, Senhor, glória. Tô sentindo o manto. Nunca mais. Seja uma pessoa que eu vim para resolver um negócio. Primeiro eu vou adorar. Eu vi, para terminar, eu vi hoje um querido, muito querido, Bill Johnson, falando o seguinte, que ele conheceu um gigante na fé, né? Simples, os gigantes na fé são simples. E ele fala: quando a coisa fica muito feia, gente, as coisas podem ficar muito feias na nossa vida. Você já teve alguma coisa muito feia na sua vida, na sua família? Quando a coisa fica muito feia, ele vai para o quarto onde ele ora e ele vai com 2 cadeiras. Ele põe uma cadeira lá e senta à noite e fala assim: agora, diabo, pode sentar aí. Senta aí. Agora você vai me ouvir adorar o Senhor.
até eu mandar você sair. E eu vou adorar no meio de tudo isso que você está fazendo. Você quer irritar o diabo, você quer deixar ele furioso, você quer deixar ele detonado. Adore ao Senhor de verdade, no meio da aflição. No meio da aflição, quebra as rodas do inimigo. Ele vai saber. Ele vai saber. E aí eu resolvi fazer isso. Agora você vai ficar aí, tu vai ficar aí. Porque agora eu vou adorar. Agora você vai me ver lendo a Bíblia. Aí eu queria colocar o pé em cima da cadeira. Ah, não, peraí, tem gente aí. Não. Agora você pode sair. Vai para longe da minha casa e da minha família, em nome de Jesus. Nós temos autoridade. Amém? Então, quando você vier numa terça on fire, o que é on fire? É em chamas, vem em chamas, viva em chamas. Não deixa o fogo apagar. Não deixa, porque só você pode atear o fogo nessa chama todos os dias, todas as manhãs. E nós vamos orar. Eu falei para Jace algo e alguém percebeu a diferença na Jace quando ela resolveu levar Deus a sério. Quando nós resolvemos levar Deus a sério. Vamos ficar de pé? Eu vou convidar o Bruno. Põe aceleração nessa roda. Nós vamos orar. Você vai orar pelo seu trabalho, você vai orar pela sua família, seus relacionamentos. Eu não vou ficar de boa perguntando, mas só eu que tenho que lutar. Mas e ele que é o homem? E é ele que é o sacerdote. Filha, se eu ficasse desse jeito aí, eu estava enrolada. Até hoje eu estava lá atrás, lá na fila, lá atrás, junto com as mulheres que vivem sofrendo. Dói. É quando dói que eu vou adorar. Mas eu vou fazer isso de verdade. Beleza?